Fala moçada, eu sou o Daniel, esse é o site, o canal, esse é o site YouTube, né? Mas o canal é Papo Católico, ok? Se você gostar desse canal, clica aí, curte, compartilha, clica no sininho para ser avisado de vídeos novos. Hoje nós vamos falar de uma coisa importante, que é uma questão filosófica na busca da verdade. As pessoas têm confundido hoje verdade com verdadeiro. O verdadeiro está contido na verdade, mas a verdade não está contida em algo que é verdadeiro. Pô, Daniel, que papo maluco é esse? Pois é, eu vou explicar para vocês o que é isso aí, como é que isso se aplica nas coisas que você vai estudar, na realidade. E isso tem muito a ver com esse relativismo moral hoje, que as pessoas dizem, ah, isso é certo para você que acredita em Jesus. Pecado existe só para os cristãos, o pecado não existe no mundo inteiro. Isso funciona para você, não funciona para mim. Isso é verdade para você, isso não é verdade para mim. As pessoas, o mundo hoje é um mundo do relativismo, né? Ou seja, não existe uma verdade absoluta. E isso vai contra a fé cristã, porque nós acreditamos numa verdade absoluta, ou nós acreditamos numa busca de uma verdade absoluta. E para falar desse tema de hoje, eu quero usar para vocês aqui um exemplo, sabe? Um exemplo bem interessante, que é um exemplo que você já deve ter ouvido falar, ou visto na internet, que é o exemplo que eu vou pôr para vocês aqui, porque eu tenho preguiça de editar. É o exemplo aqui dos três cegos, o exemplo dos três cegos, né, que foram apresentados pela primeira vez a um elefante. E você está vendo aqui que um dos cegos, ele toca aqui na tromba do elefante, o outro toca na orelha do elefante e outro toca aqui na cabeça do elefante, né, parece. E a moral da história dessa parábolazinha é que se você perguntasse para cada cego como o elefante era, cada um diria de um jeito, né? O da orelha diria, o elefante é fino, flexível. Outro da tromba diria, o elefante parece uma cobra. E o que pegasse, sei lá, do lado do elefante, diria, o elefante parece uma parede. É um pouco, assim, cheio de pelo e tudo isso. Então, tá. E o pessoal usa isso, tende a usar isso, para falar, para um o elefante é de um jeito, para outro o elefante do outro. Ok. É verdadeiro que a pessoa que sentiu o elefante pela orelha, é verdadeiro para ela que aquilo é o elefante. Mas aquilo não é uma verdade. Aquilo é verdadeiro, que o elefante é maior que a orelha. É verdadeiro para a pessoa que tocou na pata do elefante que o elefante pode ser cilíndrico. Aquilo é verdadeiro. Mas está dando uma verdade maior. O elefante não é só a pata. Então, não é porque algo é verdadeiro que algo seja a verdade absoluta, a verdade completa. Aqui tem outra coisa bem interessante que o pessoal fala, né? E aparece muito aí também no site e no Facebook, o pessoal usa isso muito. O pessoal diz o seguinte, se tivesse uma pessoa aqui, isso aqui fosse uma pintura no chão, esse número, tivesse uma pessoa aqui embaixo, olhando daqui para lá, isso seria um 6. Mas se essa pessoa tivesse aqui em cima, olhando de cima para baixo, isso seria um 9. Tá, é verdadeiro que se olhar de baixo para cima é um 6, e é verdadeiro que se olhar de cima para baixo é um 9. Mas a gente não pode esquecer que o que é verdadeiro não é verdade. A pessoa que escreveu esse 6 ou esse 9, ela sabia se estava escrevendo ou querendo escrever um 6 ou um 9. Você está entendendo? Não é porque eu vejo um 6 ou não é porque você vê um 9 que não existe uma verdade objetiva daquele que desenhou aquele número ali. O que isso tem a ver? Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Também Jesus diz, aqueles que amam a verdade buscam e ouvem a minha voz. Nós acreditamos que a busca da verdade, ou seja, buscando verdadeiramente conhecer a verdade, nós chegamos invariavelmente a Deus. Sem a gente ficar de melindre, sem a gente ficar distorcendo premissa, se a gente tiver um bom coração e buscar verdadeiramente conhecer a verdade de fato nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a busca pela verdade nos leva ao autor da verdade, à raiz da verdade, que é o próprio Deus. Então, querido, não é porque
ah, isso é verdade para você, isso é verdadeiro para você, que não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade absoluta. E nós cristãos acreditamos nesta verdade absoluta. Por isso que não faz sentido para a gente, às vezes as pessoas, ah, mas isso não tem nada a ver com religião, por que que você está se metendo? Porque nós acreditamos numa verdade, por exemplo, que o ser humano é sagrado desde a concepção, por isso sempre os cristãos vão estar sim e devem entrar sim nessa questão aí, por exemplo, do aborto, porque para nós isso é uma questão fundamental, ok? É uma questão de não só teológica, de não matarás, mas também da dignidade humana desde a sua concepção. Não é só uma questão jurídica, né? Muito menos de saúde pública, como as abortistas pregam. Aborto é uma questão de ética, é uma questão de vida, é uma questão de sacralidade. O ser humano que está ali é um ser humano sagrado, nós cremos isso. Essa é a verdade revelada por Deus para nós. Então, fica aí essa meditação de hoje. Nem tudo que é verdadeiro engloba a verdade maior. A verdade é muito maior do que o ponto de vista daquele cara que viu a orelha, daquele cara que viu o meio do elefante ou daquele cara que viu a pata do elefante. Isso vai nos ajudar para entender que nós precisamos ampliar sim os nossos horizontes, nós precisamos sim aprender, né? São Paulo diz: analisai tudo e retei o que é bom. Ele não diz desprezai tudo, ele diz analisai tudo e retém aquilo que é bom. Assim deve ser a busca pela verdade. Nós devemos analisar até pensamentos contrários, mas tendo uma base, né? Retendo aquilo que é bom, que tem a ver com a sã doutrina da salvação. Fica a dica aí, valeu, até o próximo vídeo.